Olá, povo de Deus, sábado da terceira semana do Advento, 18 de dezembro de 2021. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jeremias 23, de 5 a 8 e de Mateus 1, 18, 24. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que farei nascer um descendente de Davi. Reinará como rei e será sábio. Fará valer a justiça e a retidão na terra. Naqueles dias Judá será salvo e Israel viverá tranquilo. Este é o nome com que o chamarão: Senhor, nossa justiça. Eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se usará a jurar pela vida do Senhor que tirou os filhos de Israel do Egito, mas sim pela vida do Senhor que tirou e reconduziu os descendentes da casa de Israel, desde o país do norte e todos os outros países para onde os expulsara. Eles então irão habitar sua terra. Jeremias é um profeta que vive num momento trágico da história de Israel e ele tem um temperamento sanguíneo. Vive intensamente as agruras do povo com muita emoção. Sempre recomendo a leitura de suas confissões espalhadas no seu livro. Por meio delas, a gente percebe como o profeta se entrega à missão de alertar o povo sobre as desgraças que estão por vir devido às infidelidades do governo e do povo. Mas na página que lemos hoje, ele nos apresenta uma profecia cheia de esperança, com dois oráculos. O primeiro anuncia um rei sábio, descendente de Davi, que, como rebento justo, guiará o povo como um pastor. O segundo é uma declaração do fim do exílio e da dispersão do povo, que regressará para habitar na sua própria terra. A profecia coloca-nos diante de uma intervenção de Deus que é sinal da sua fidelidade à promessa feita a Davi e faz a unidade do povo, guiado por um verdadeiro rei, que realiza um reino de paz e de justiça. Por isso será chamado Senhor, nossa justiça. Todas as características deste sucessor de Davi são atribuídas ao Messias, que governará o povo com o direito da sua palavra e com a justiça do seu amor misericordioso. O segundo anúncio trata da libertação do exílio e do regresso à terra, descritos como um novo êxodo, profecia da libertação realizada pelo Messias, que reconduzirá todo o exilado e o introduzirá na terra da paz sabática. Mateus 1, 18, 24. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. E tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. A narrativa de Mateus tenta compaginar o nascimento de Jesus com as profecias messiânicas.
com Jeremias que diz: farei brotar de Davi um rebento justo, e com Isaías que anuncia: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Porém, essas profecias não são suficientes para dirimir as dúvidas de José, que sofre um drama imenso ao saber da gravidez de Maria. Ele pensava em ter de renunciar ao casamento com Maria, mas Deus intervém e coloca um dos seus mensageiros num sonho de José. E assim o nascimento de Jesus está cercado das intervenções divinas. A descrição de Mateus sobre o nascimento de Jesus dá um destaque a José, que conecta Jesus à genealogia do povo eleito e com Davi, cumprindo as muitas profecias messiânicas. Mateus apresenta Maria, que dará à luz o Salvador esperado, e José, homem justo, acolhe com fé e simplicidade o projeto de Deus, recebendo Maria como esposa e reconhecendo legalmente o filho que está para nascer, transmitindo-lhes todos os direitos próprios de um descendente de Davi. Ao dar-lhe o nome de Jesus, que significa Deus salva, qualifica a sua missão, cumpre a vontade de Deus. Mesmo fora dos laços de sangue, Jesus é da linhagem de Davi, como demonstra Mateus ao citar: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, haverão de chamá-lo Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Deus, para realizar o seu desígnio de amor de salvação, serviu-se dos homens que veneram a sua vontade, muitas vezes misteriosa. José é um deles. Vivendo na fé e no escondimento, colaborou com Deus na história da salvação. No filho de Maria e de José que está para nascer, Deus revela-se o Emanuel, Deus conosco. O que emerge com força nesse relato de Mateus é a grandeza de Deus, que realiza seu projeto por meio de pessoas extremamente simples. Maria e José são figuras desconhecidas, simples e marginalizadas da história social da época. José, mesmo sem entender plenamente tudo o que está acontecendo, se joga nos braços de Deus, pronto para fazer a sua vontade. E sem dizer uma só palavra, José passa para a história como o homem justo. O homem justo não é aquele que teoriza, mas aquele que lê os acontecimentos da vida à luz da palavra de Deus. Estar disposto a obedecer a Deus é uma condição prévia para entrar em diálogo com Ele e fazer parte dos seus projetos em favor da humanidade. Maria e José, verdadeiros pobres, tinham essa disposição. Por isso, puderam ser chamados e colaboraram efetivamente no grandioso projeto da nossa salvação, realizado em Jesus Cristo morto e ressuscitado. O mistério profundo de Deus se revela na simplicidade das coisas e por meio de pessoas simples, pobres. Indo por aí, encontramos o sentido mais profundo do Natal. Portanto, o Natal não é um Deus acima de todos, mas é um Deus conosco. É um Deus no meio de nós. Um beijo no seu coração.